Estamos ao vivo no nosso Clube 6 e 28. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live número 10, lendo o manuscrito original, lição 1, o Mastermind. Primeiramente, eu quero pedir desculpa a todos vocês, que eu tinha prometido aqui que ia fazer a live todos os dias. E nem quinta e nem sexta eu não fiz a live, certo? Então, hoje, sábado e amanhã, a live vai ser um pouco mais longa, que geralmente tá dando aí de 20 a meia hora a gente lendo o manuscrito original. Hoje a gente vai ficar aí uns 40 a uma hora lendo conteúdo, passando o aprendizado para vocês. Então vamos, pessoal, vamos continuar lendo o manuscrito original, lição 1, o Mastermind. Eu vou ler, eu tô fazendo isso, eu vou ler da onde que eu parei e continuar, certo? Eu parei aqui, ó. Ford é o homem mais poderoso da Terra em termos econômicos, porque, tanto quanto o autor sabia, tem a concepção mais penetrante da prática do princípio do conhecimento organizado do que qualquer outro homem. Apesar do grande poder e sucesso financeiro de Henry Ford, pode ser que ele tenha errado muitas vezes ao aplicar o princípio pelos quais acumulou poder. Sem dúvida, os métodos de Ford para a coordenação mental foram muitas vezes brutos. Isso deve ter ocorrido nos primeiros tempos, antes que ele obtivesse a sabedoria que naturalmente cresce com a maturidade. Também não há dúvida de que a aplicação do princípio da química mental por Ford foi, pelo menos o início, resultado da aliança casual com outras mentes, particularmente a de Edison. Em mais do que provável que a notável perspicácia de Ford sobre as leis da natureza tenha surgido como resultado da aliança amistosa com sua esposa. Muito antes de que ele conhecer Edison ou Firestone, muitos homens jamais tomam conhecimento de que a fonte real do sucesso é a esposa. Devido à aplicação do princípio do Mastermind, a esposa de Ford é uma mulher notavelmente inteligente, e o autor tem razões para crer que foi a mente dela, combinada com a do marido, que proporcionou a ele o primeiro passo real na direção do poder. Aqui, pessoal, o autor fala que antes de você fazer um mastermind com outras pessoas, você tem que fazer um tipo de mastermind com sua esposa, com sua companheira, porque sozinho você vai longe, mas acompanhado você vai mais longe ainda. E não tem nada melhor de que você ir acompanhado com sua esposa, com sua parceira. E isso o autor fala nessa parte do livro, certo? Pode ser mencionado sem diminuir de forma alguma a honra ou a glória de Ford, que nos primeiros tempos ele teve que combater os poderosos inimigos da falta de instrução e da ignorância em maior grau que Edison ou Firestone, ambos dotados naturalmente da afortunada aptidão para adquirir e aplicar conhecimento. Ford teve que lapidar esse talento a partir de sua tosca situação original. Dentro de um período de tempo incrivelmente curto, Ford dominou 3 dos inimigos mais contumares da humanidade e os transformou em ativo da base do seu sucesso. Os 3 inimigos são a ignorância, a falta de instrução e a pobreza. Qualquer homem que consiga deter essas 3 forças e, mais ainda, domá-las e usá-las
com proveito merece um estudo detalhado da parte de pessoas menos afortunadas. Vivemos em uma era de poder industrial. A fonte de todo esse poder é esforço organizado. A gestão de empreendedorismo industriais não só organizou trabalhadores individuais de modo eficiente, como em muitos casos, funções de indústrias foram efetuadas de tal forma que as empresas resultantes, como a United Steel Corporation, por exemplo, acumularam um poder praticamente ilimitado. Ao dar uma olhada nas notícias diárias, é difícil não se ver alguma reportagem sobre fusão empresarial, industrial ou financeira, reunindo enormes recursos sob uma gestão e criando assim um grande poder. Um dia o grupo de bancos, outro em uma cadeia de ferrovias, depois um conjunto de siderúrgicas, todos se unindo com o objetivo de desenvolver poder a partir do esforço altamente organizado e coordenado. Conhecimento de natureza geral e desorganizado é apenas poder potencial, material a partir do qual o poder verdadeiro pode ser desenvolvido. Qualquer biblioteca moderna possui um registro desorganizado de todo o conhecimento de valor herdado pela civilização atual. Mas esse conhecimento não é o poder porque não está organizado. Cada forma de energia e cada espécie da vida animal ou vegetal deve ser organizada para sobreviver. Os animais de grande porte cujos ossos encheram o quintal da natureza, ao ser extintos, deixaram evidências celitas nas categorias de que falta de organização significa aniquilação. Do elétron, a menor partícula de matéria, a maior estrela do universo, todas as coisas materiais oferecem provas positivas que uma das principais leis da natureza é a organização. Afortunado o indivíduo que reconhece a importância dessa lei e trata de se familiarizar com as várias formas como ela pode ser aplicada com vantagem. O homem de negócio astuto não somente conhece a importância do esforço organizado, como faz dele a base desse poder. Sem qualquer conhecimento do princípio da química mental ou da ciência da existência de tal princípio, muitos homens acumulam um grande poder por simplesmente organizar o conhecimento que possuem. A maioria dos que descobriram o princípio da química mental e o desenvolveram no Mastermind toparam com ele por acaso. Com frequência falharam em reconhecer a real natureza para a descoberta ou entender a fonte do seu poder. Na opinião do autor, o total de pessoas nos dias de hoje que usa de modo consciente o princípio da química mental para desenvolver poder pela combinação de mentes pode ser contado nos dedos das mãos, e talvez sobre vários dedos. Se essa estimativa for mais ou menos acertada, o aluno verá prontamente que não existe o mínimo de perigo da prática da química mental, tornando-se um campo astuto. É de fato conhecido que uma das tarefas mais difíceis de qualquer homem de negócio deve
realizar e é conhecido que uma das tarefas mais difíceis de qualquer homem de negócio deve realizar e induzir os associados a coordenar esforços em um espírito de harmonia, induzir a cooperação contínua em grupo de trabalhadores. Qualquer tarefa é quase impossível. Apenas os líderes mais eficientes conseguem atingir esse objetivo altamente desejável. Muito de vez em quando, um grande líder desse tipo se sobressai no campo industrial, empresarial ou financeiro. E então o mundo ouve falar de Henry Ford, Thomas Edison, John D. Rockefeller, E. H. Hamilton e James J. Will. Poder e sucesso são praticamente sinônimos. Um surge do outro. Portanto, qualquer pessoa que tenha o conhecimento e a prática e a capacidade de desenvolver mediante a coordenação harmoniosa do esforço entre mentes, ou de qualquer outra maneira, pode ter sucesso em qualquer empreendimento razoável onde exista a possibilidade de ser bem-sucedido. Não pode presumir que um mastermind irá brotar do nada em cada grupo de mentes que finjam coordenação em um espírito de harmonia. A harmonia, no sentido real do termo, é tão rara entre grupos de pessoas quanto cristianismo verdadeiro entre aqueles que proclamam cristão. A harmonia é um núcleo em torno do qual o estado mental conhecido como mastermind deve se desenvolver sem o elemento de harmonia. Não existe mastermind, uma verdadeira que nunca é demais repetir. Woodrow Wilson tinha à mente o desenvolvimento de um mastermind a ser composto por um grupo de mentes representadas às nações civilizadas do mundo. Na proposta de criação da Liga das Nações, a concepção de Wilson foi a ideia humanitária de maior alcance já criada na mente do homem, pois lidava com o princípio que contém poder suficiente para estabelecer uma verdadeira fraternidade entre os homens da Terra. A Liga das Nações, ou alguma combinação semelhante a mentes internacionais em um espírito de harmonia, certamente se tornará realidade. O momento em qual a união dessas mentes ocorrerá está extremamente ligado ao campo que as grandes universidades e instituições de ensino não secretárias levarão para substituir ignorância e superstição por entendimento e sabedoria. Esse tempo está se aproximando rapidamente. Bom dia! Nunca na história do mundo houve tanta oportunidade como agora para a pessoa que está disposta a servir antes de tentar cobrar. Esse aqui, pessoal, esse trecho é muito bacana. Como eu falei quando eu falo em todas as lives, o autor deixa vários trechos, vamos ver, tá vendo? Deixa vários trechos assim para é tipo uma mensagem de inspiração. Essa aqui é muito bacana, olha. Nunca na história do mundo houve tanta oportunidade como agora para a pessoa que está disposta a servir antes de cobrar. Primeiro, pessoal, vocês têm que servir, vocês têm que ajudar outras pessoas para depois começar a cobrar. Você primeiro tem que servir. Você tem que servir a pessoa para depois, mais para frente, ela retribuir você da ajuda que você deu ela. Pode ser
valor monetário, com uma ideia que pode mudar o seu negócio, porque quem está do lado de fora enxerga melhor o negócio do que quem está dentro. Então pode ser uma ideia, pode ser valor monetário e por aí em diante. Certo, pessoal? Vamos continuar aqui a leitura. A psicologia do encontro revivalista. A psicologia do encontro revivalista. A antiga orgia religiosa, conhecida como revivalismo, oferece uma oportunidade favorável para o estudo do princípio da química mental, conhecido como Mastermind. Observa-se que a música tem papel importante em trazer a harmonia essencial para a combinação de um grupo de mentes no revivalismo. Sem música, o encontro revivalista seria uma coisa morna. Durante o serviço revivalista, o líder do encontro não tem dificuldade de criar harmonia entre as mentes dos devotos, mas é de fato conhecido que esse estado não perdura sem sua presença e o mastermind que ele criou temporariamente se desintegra. Ao estimular a natureza emocional dos seguidores, com o apoio de um cenário adequado e o esforço do tipo certo de música, o revivalista não tem dificuldade em criar um mastermind perceptível a todos que encontram, até mesmo o ar ficar carregado de energia positiva e agradável, que muda a química mental de todos os presentes. O grupo do revivalismo chama-se de energia do Espírito do Senhor. Em experiências conduzidas com um grupo de pesquisadores científicos e leigos, de que desconhecia a natureza do experimento, o autor citou o mesmo estado mental e a mesma atmosfera positiva em chamá-la de Espírito do Senhor. Em muitas ocasiões, o autor testemunhou a criação da mesma atmosfera positiva em grupos de homens e mulheres do ramo de vendas, sem chamá-las de Espírito do Senhor. Pessoal, passando aqui para lembrar a vocês só um minuto que todos os dias, às 6h28, eu estou aqui ao vivo lendo o livro O Mastermind para vocês e passando o conhecimento que ele traz para vocês. Esse livro é um livro, o autor chama ele de treinamento, de curso, que chama quem está lendo de aluno. Esse livro, ele tem as 16 leis do sucesso. São 16 leis, se você praticar elas profundamente, você consegue aí ter sucesso na sua vida. E a primeira lição é o Mastermind. Tem outras 15 lições. Tem o Mastermind, tem o princípio principal definido, tem o hábito de poupar, vários outros. Para você participar dessas lives comigo, é simples. É só você ir lá na link da minha bio, clicar e cair para dentro num grupo exclusivo, onde somente eu mando mensagem lá avisando que eu estou ao vivo, para você não perder nenhum dia ao vivo, porque essa live com certeza ela vai sair aqui do Instagram e eu vou subir ela lá no YouTube, mas não tem nada melhor que você participar aqui ao vivo. A energia é outra, você pode fazer uma pergunta, se tiver alguma dúvida, eu vou te responder, eu vou te auxiliar. Então, cai para dentro desse grupo e participe todos os dias das lives 6h28. Eu tô com um desafio aqui, quando a live bater 10 pessoas simultaneamente, eu vou abrir um sorteio. Ou eu vou sortear um livro, ou vou sortear um valor no Pix. Então, para isso acontecer, mande para uma ou duas pessoas, para mais pessoas virem para dentro da live e você ter a possibilidade de aí ganhar um livro ou um certo valor no Pix, tá bom, pessoal? Então, nós temos, se cada uma pessoa mandar para 2 pessoas, já é o começo, certo? Então vamos lá, a continuação da leitura.
Usando o espírito da química mental, que o revivalista tenha o espírito do Senhor, o autor ajudou a coordenar uma escala de vendedores que Harrison Parker, fundador da Sociedade Cooperativa de Chicago, e a transformar a natureza de um grupo de 3 mil homens e mulheres, sem experiência anterior em vendas, para que vendesse mais de 10 milhões em títulos em menos de 9 meses e ganhasse mais de $1 milhão de dólares. Verificou-se que as pessoas que entraram na escola alcançaram o auge de seu poder de vendas dentro de uma semana em média. Depois era necessário realizar o cérebro dos indivíduos com um encontro do grupo vendedores. O encontro era conduzido mais ou menos da mesma forma que o revivalismo religioso moderno, com mais ou menos o mesmo equipamento de palco, incluindo música e oradores de alta potência que exortavam os vendedores de modo muito parecido do que o religioso revivalismo moderno. Chame de religião, psicologia, química mental ou como quiser, tudo se baseia no mesmo princípio. Mas nada mais certo do que o fato de que, sempre que um grupo de mentes faz contato com o espírito de perfeita harmonia, cada mente do grupo é suplementada e reforçada pela energia perceptível chamada Mastermind. Segundo o conhecimento do autor, essa energia desconhecida pode ser do Espírito do Senhor, mas opera de modo igualmente favorável quando chamada por qualquer outro nome. O cérebro é um sistema nervoso humano constituído em mecanismo complexo com pouca gente. Se é que alguém entende. Ao controlar e direcionar de forma adequada, esse mecanismo realiza maravilhas. Sem controle, produz assombros de natureza espectral e fantástica. Como pode ser observado, a se examinar qualquer interno em um interno anônimo. O cérebro humano tem conexão direta com o fluxo de energia contido de onde todo homem deriva o poder de pensar. O cérebro recebe essa energia, mistura com a energia gerada pelo alimento ingerido pelo corpo e a distribui a cada parte do corpo com o auxílio do sangue do sistema nervoso. Isso torna-se então o que é chamado de vida. Ninguém parece saber de qual fonte provém a energia externa. Tudo que sabemos é que devemos tê-la ou morremos. Parece razoável supor que essa energia não é outra senão qualquer que chamamos de éter e que flui para dentro do corpo, junto com o exílio do ar e ao ar que respiramos. Todo o corpo humano normal possui um laboratório de química de primeira classe e um estoque de produtos químicos suficiente para atividades de quebrar, assimilar, misturar e compor adequadamente o alimento que ingerimos, preparando-o para ser distribuído onde for necessário para constituir o organismo. Foram feitos muitos testes com homens e animais para provar que a energia conhecida comumente tem um papel importante na operação química de compor a transformação o alimento em substância necessária para construir e manter o corpo conservado. É sábio que preocupação
hesitação ou medo interfere na digestão e, em casos extremos, interrompe o processo por completo, resultando em doença ou morte. É óbvio então que a mente atua na química da digestão e distribuição do alimento. Muitas autoridades eminentes acreditam, embora jamais tenha sido cientificamente aprovado, que a energia conhecida como mente ou pensamento pode ser contaminado por unidades negativas ou intratáveis, em tal medida que o sistema nervoso como um todo deixa de funcionar em ordem. A digestão é afetada em várias formas de doenças se manifestam. Dificuldades financeiras e amor não correspondido embasam a lista de causas para esses distúrbios da mente. Um ambiente negativo, tal como aquele que algum membro da família pegue no pé constantemente, vai interferir na química mental e tal ponto do que o indivíduo perderá a ambição e gradualmente afundará na letargia. Por esse motivo, o velho ditado de que a mulher pode fazer ou liquidar um homem é literalmente verdadeiro. Uma lição subsequente. Um trecho sobre esse assunto é dirigido às esposas. Qualquer aluno do ensino médio sabe que certas combinações de alimentos resultarão, caso inserida em digestão por violenta até a mesma morte. A boa saúde depende, pelo menos em parte, de uma combinação alimentar harmoniosa. Mas harmonia na combinação de alimentos não basta para garantir uma boa saúde. Deve haver harmonia também entre as unidades de energias conhecidas comumente. Harmonia parece ser uma das leis da natureza sem a qual não pode existir energia organizada ou qualquer forma de vida que seja. A saúde do corpo e da mente é literalmente construída em torno, a partir e em cima da harmonia. A energia conhecida como vida começa a se desintegrar e a morte se aproxima quando os órgãos do corpo param de funcionar em harmonia. Um homem está semi-derrotado no minuto em que começa a sentir pena de si mesmo ou inventar um álibi para explicar seus defeitos. No momento em que cessa a harmonia na fonte de qualquer forma de energia organizada, poder, as unidades dessa energia são lançadas em um estado caótico de desordem e esse poder fica neutro ou passivo. A harmonia é também o núcleo em tudo do qual o princípio da química mental, conhecido como Mastermind, desenvolve poder. Destrua a harmonia que você destrói o poder que brota do esforço coordenado em um grupo de mentes. Essa verdade tem sido reafirmada e apresentada em todas as maneiras do que o autor consegue conceber, em uma repetição interminável, porque, a menos que o aluno compreenda esse princípio e aprenda a aplicá-lo em lição, é inútil. Sucesso na vida não importa o que se considere sucesso. É uma grande parte em uma questão de adaptação ao ambiente, de qual maneira que hesitar harmonia entre os indivíduos e o seu meio.
O palácio de um rei parece um casebre se a harmonia não abundar dentro de suas paredes. Por outro lado, a cabana de um camponês pode conter mais energia que a mansão de um rico se a harmonia estiver presente naquela se não nesta. Sem perfeita harmonia, a astronomia seria tão inútil quanto os ossos de um santo, pois estrelas e planetas colidiriam uns com os outros, e tudo estaria em um estado de caos e desordem. Sem harmonia, de uma semente poderia crescer uma árvore heterogênea, de carvalho, alamo, bordo e quem sabe lá o que mais. Sem harmonia, o sangue poderia depositar os nutrientes que fazem crescer as unhas no couro cabeludo. E fazer crescer ali um chifre, que poderia facilmente ser mal interpretado pelos supersticiosos como um relacionamento de um homem com um certo cavalheiro chifrudo imaginário, muitas vezes citado pelo tipo de primitivos. Sem a harmonia, não pode haver organização do conhecimento. Por isso, pode-se perguntar o que é conhecimento organizado, se não a harmonia de fatos, verdades e leis naturais. No momento em que a discórdia começa a esgueirar pela porta da frente, a harmonia escapa pela porta dos fundos. Por isso, dizer seja no caso de uma sociedade de negócios ou de movimento ordenado pelos planetas no céu. Se o aluno tem a impressão de que o autor está dando ênfase indevida à importância da harmonia, deve lembrar que a falta da harmonia é a primeira e muitas vezes a única e definitiva causa de fracasso. Não pode haver poesia, música ou oratória dignas de nota sem a presença da harmonia. Uma boa arquitetura é uma larga medida em questão da harmonia. Sem harmonia, uma casa nada mais é que um amontado de material de construção, mais ou menos uma monstruosidade. Uma sólida gestão empresarial crava os pilares de sua existência na harmonia. Toda pessoa bem vestida é uma prova viva de um exemplo abundante da harmonia. Com todas as ilustrações do importante papel da harmonia nas revelações cotidianas do mundo, ou melhor, no funcionamento do universo interno, como poderia uma pessoa inteligente deixar a harmonia de fato, objetivo definido da vida? Não é como ter objetivo definido, como se omite a harmonia como alicerce. Pessoal, aqui ele fala muito de você ter harmonia. Tendo harmonia, você chega longe e você consegue criar um mastermind. Por hoje, vamos parar por aqui, mas amanhã eu espero todos vocês novamente aqui às 6h28 para a gente continuar lendo o livro O Mastermind. Lição 1, o manuscrito, né, original, lição 1, o Mastermind. E a lição 1 tá quase acabando. A lição 1 já tá quase acabando. Provavelmente a gente deve acabar ela no meio da semana que vem. Então participe, não perca nenhuma live, que depois do Mastermind vem o objetivo, a lei 2, objetivo principal definido. Tá bom, pessoal? Então vejo todos vocês aqui amanhã às 6h28. Façam um excepcional sábado. E tchau, tchau a todos.